Ok, então, semana passada tínhamos falado em protocolos de autenticação, já temos as ferramentas todas, já sabemos o que é criptografia simétrica, com a mesma chave dos dois lados, já sabemos o que é criptografia assimétrica, com chave pública e chave privada, já sabemos o que é um hash, já sabemos como é que podemos usar estas ferramentas para fazer assinaturas, já sabemos como é que podemos usar estas ferramentas para fazer certificados, para termos a certeza que temos a chave pública correta. E depois também já vimos como é que podemos utilizar estas ferramentas de uma forma mais ou menos genérica, à exceção do Kerberos, que é um sistema concreto, para fazermos a autenticação. Temos alguns algoritmos, sendo que o Kerberos é que é o que é mesmo utilizado. Agora vamos continuar a ver como é que estas coisas se usam em protocolos concretos. Começando pelo IPsec. O que é o IPsec? O IPsec é segurança ao nível IP, portanto ao nível rede. Há coisas que não vamos conseguir ter aqui, não é? Portanto, para ser verdadeiramente seguro, e aliás isto era uma posição que havia inicialmente, que era, vamos fazer segurança ao nível da rede, mas o que é que nós conseguimos garantir ao nível da rede? Porque há certas coisas que só mesmo entre os dois utilizadores finais é que se conseguem fazer, não é? Por exemplo, uma assinatura, ou mesmo até mesmo em certa medida a autenticação. O que é que nós podemos fazer aqui? Aqui também vai ter que haver uma espécie de autenticação, mas é entre rutas, por exemplo, não entre utilizadores finais. A outra vertente que podemos ver é muitos utilizadores não sabem usar segurança, é bom que a rede ofereça transparentemente alguma segurança de alguma forma, e além disso, a segurança deve ser o mais multilayer possível, portanto não há mal nenhum, por exemplo, eu estar a usar IPsec e depois ainda estou a usar TLS por cima, que já vai cifrar duas vezes, porque já vai cifrar entre os routers com o IPsec, depois ao nível de transporte, quando eu voltar a usar uma ligação TLS, e portanto, quando chego ao nível da aplicação, posso ter ali vários níveis de segurança que eu tenho ali por trás. Embora lá está, se eu cobrar o TLS ao nível do host, se conseguir ver, mesmo ali quando estou no host, já não é IPsec ali. Mas pelo menos se um atacante consiga aceder, por exemplo, a uma interface de um router, não consegue ver o que está lá a passar. Então o IPsec tem vários nós vamos podemos ver aqui o formato do cabeçalho, o que é que ele fornece em termos de garantias de segurança e depois vamos ver só um exemplo de como é que se utiliza, como é que se estabelece a associação de segurança entre as duas pontas de uma ligação IPsec. Portanto, o que é logo um problema, que é o IP, por definição, não é orientado na ligação. Portanto, cada pacote é uma coisa distinta. Aqui vamos ter que pôr aqui uma espécie de uma noçãozinha de ligação, não se chama ligação, chama-se uma associação de segurança entre dois pontos e, portanto, vai ser entre dois IPs. Okay? Portanto, isto é feito, o IPsec pode ser feito base na link entre routers e, portanto, é uma associação de segurança entre dois interfaces de dois routers, mas também no modo tunneling, que até é o que é mais usado, entre duas pontas, sendo que os routers do meio não fazem nada no IPsec, porque aquilo está encapsulado dentro de outro pacote IP, e esse pacote para eles não é cifrado, não é nada, mas depois lá dentro vai então o pacote que tem mesmo o payload e esse está cifrado com o IPsec. Portanto, isto, em rigor, isto podia ser feito com ligações individuais, tráfego entre encaminhadores, mas também quase ao nível do link, ou pode ser feito, por exemplo, numa VPN entre duas firewalls, a atravessar toda a internet. E então, aqui no meio, está toda a gente a olhar só para o cabeçalho IP de fora e a fazer IP normal, mas depois cá dentro vai um pacote dentro de um IPsec. Portanto, para estes routers aqui, isto é tráfego IP normal. Eu estou a olhar para pacote a pacote, não tem nada a ver. O que lá dentro é que vem cabeçalho IPsec. O IPsec é obrigatório no IPv6. Portanto, sempre que eu estou a usar IPv6, é obrigatório. O que acontece é que quando eu faço eu posso definir um algoritmo nulo se não quiser fazer cifra nenhuma. Duas componentes aqui. Portanto, nós temos a parte
das extensões aos cabeçalhos IP. Portanto, o que é que eu tenho que acrescentar no cabeçalho IP para ter as minhas garantias de segurança. E depois tenho a segunda parte que tem a ver com o estabelecimento das chaves e que usa um protocolo que se chama, que é este Internet Security Association and Key Management Protocol. Porquê? Porque eu, antes de começar a usar isto neste formato, eu preciso de, entre as duas pontas, vão estar a usar IPsec, sejam duas routes, sejam duas firewalls ou modo container, seja até no limite entre dois hosts, vou ter que ter um identificador para essa sessão e vou ter que, as duas pontas vão ter que concordar em qual é que é o algoritmo de cifra simétrico que vou utilizar, qual é que é o hash que vou utilizar, se vão ter só a verificação da integridade, se vou usar também confidencialidade. E para isso precisam, por exemplo, de chegar a uma chave comum para usar a criptografia simétrica. Precisam também de ter a certeza de que vão falar com quem estão a falar, portanto, eventualmente até vão ter que usar certificados ou outro esquema do género. E aí então tenho as duas partes. Deixa-me só ver se eu tenho aqui a versão correta, porque eu tenho aqui este não se vai estudar, mas eu tenho. Eu acrescentei aqui uns slides este ano em que vamos ver as duas coisas. Portanto, vamos ver também o estabelecimento das chaves. Ok? Aqui já tenho a amarelo, já vamos ver. Portanto, muitas vezes isto é feito com certificados e depois há uma troca de chaves AES usando criptografia assimétrica. Não sei porque tenho que perguntar. Então, estávamos a dizer que temos as duas vertentes. Portanto, vamos ver a descrição das extensões aos cabeçalhos e vamos ver também como é que inicialmente fazemos então estas associações entre os hosts, os routers ou os firewalls, consoante a ligação que estamos a fazer. Então, em relação ao... já agora tinha aqui antes. Em relação ao estabelecimento das chaves, existe um protocolo que é o Internet Key Exchange, que é este IKE, que teve uma primeira versão que já não é considerada segura e, portanto, foi uma coisa logo muito inicial e agora usa-se a versão 2, portanto, que corrige falhas graves da primeira versão e, portanto, é sempre o IKE versão 2 que é usado na versão mais recente do IPsec, que é o IPsec versão 3. Nesta versão, o que é que acontece? Há uma primeira mensagem que é trocada entre os dois, portanto, entre o initiator e o responder. Isto podem ser dois hosts, dois routers, se será só para fazer IPsec só no link, duas firewalls se for do modo paralleling. Portanto, as duas partes que querem começar a usar IPsec começam por trocar aquelas mensagens. Como é que trocam aquelas mensagens? Usando TP. Ou seja, eles já estão a usar IP, vou perceber? Se vou usar aqui TP, vou usar IP. Portanto, aqui isto é um bocadinho meta, não é? Portanto, eu vou usar o IP normal, sem IPsec, para fazer uma ligação com o DP. Vou para um determinado porto, que é sempre o mesmo porto, e vou falar com o IP do host, o IP da firewall, o IP do interface do router, com o qual vai ter esta Security Association. E vou enviar esta mensagem por UDP, ok? Esta primeira mensagem que está aqui. Okay? Esta mensagem tem estas componentes. Tem um header, tem um Security Association Proposal e tem um Key Exchange Data e depois um nonce. O header tem só informação genérica, ok? Por exemplo, tem o Security Parameter Index, que é o identificador, vai ser depois para ser o identificador da Security Association.
Diz qual é que é o tipo de mensagem. Neste caso, esta mensagem até tem este nome, que é o WIPE init, okay? Que é a primeira mensagem que é enviada. Portanto, isto é basicamente o nome do protocolo, Security Association e Initiation. É depois a segunda parte da mensagem, que é a Security Association Proposal. Tem uma lista de algoritmos que são suportados, okay? Para fazer a parte da cifra, da técnica. Ou seja, é algoritmos de suporte do IRS, suporte do FC5, suporte do ID, suporte do Bluefish, que protocolos de hashing é que não suportam, o SH2, SH1, SH3, MD5. O MD5 já não é considerado seguro, nem o SH1. Que algoritmos de criptografia pública e privada, suporte RSA, suporte do código elíptico, suporte do Lattice. Portanto, tem este tipo de informação que é enviada para o outro lado. E depois tem informação para fazer uma troca de chaves de IFL. Se vocês se lembrarem da aula passada, a troca de chaves de IFL, se eu fizer isto sem autenticação, eu posso voltar para in the middle. Mas o man in the middle, se lembrarem do setup, é feito com a pessoa que está aqui no meio a propor o seu Z. Lembram-se que tem um que escolhe um X, outro que escolhe um Y. E ela pode escolher um Z e depois o que é calculado é com o XZ, com o GXZ mod. Já não lembro, acho que é N, o outro que é o parâmetro. Portanto, eles fazem estes cálculos. Realmente, nesta fase, alguém se pode meter aqui no meio e fazer uma chave com este e fazer uma chave com aquele. Mais à frente isso vai ser detectado com um hash. Porquê? Porque depois de eles terem trocado a chave, eles vão enviar um hash em que está esta informação. E esta informação tem, se for daqui, tem, lembram-se, um escolhia um Y, o outro escolhia um X, e ele aqui no meio vai escolher outro Z, porque ele consegue fazer uma chave depois partilhada com os dois, mas com um parâmetro dele Z, ele não consegue fazer com os dos outros. E então o que acontece? Reparem que ele aqui também envia o parâmetro público do IFL modelo. E depois de eles fazerem isto e calcularem a chave, pode lá estar alguém no meio, mas mais à frente eles vão mandar uma mensagem onde vai haver um hash com isto. Com estas duas coisas. E reparem que se esta chave for feita com o Z, vai ser detectado nessa altura. Ok? Porque eles vão fazer o cálculo e vão ver que aquilo não foi feito com aqueles parâmetros. E portanto, e aí vão detectar ainda. Então se detectam aqui, mas depois vão detectar nessa fase. Porque vai haver, já vamos ver, na segunda fase subsequente, aquela informação vai ser enviada, cifrada, e também o hash lá dentro, e que vai permitir a eles verificarem se realmente a chave que eles estão a usar se calcula com aqueles dois parâmetros ou não. Pronto, portanto, isto é a informação então para o Diffie-Hellman e depois temos um nonce. Okay? Na resposta é muito parecida. Na resposta vamos ter o quê? Mesma coisa, temos o header, ok? Já vimos até ali, temos aqui o header. Temos a Security Association Response, que mais uma vez é parecida com a Security Association Initiation, que é enviada ao início, ou seja, é uma lista agora dos algoritmos que o responder suporta. Depois vai a parte dele para fazer o Diffie-Hellman, daquela troca de mensagens e o seu nonce. E depois vai aqui se é preciso um certificado ou não para a fase subsequente. Okay? Portanto, isto é a resposta ao IKEA init. E isto é feito por UDP no Porto 500. A seguir vem então o IT Authentication. Vão ver aqui este auth, o nome da mensagem. Portanto, aquilo primeiro é para fazer o primeiro contacto, dizer o que é que se suporta e enviar a informação e criar uma chave inicial. Uma chave de sessão. Igual dos dois lados. Depois vão enviar esta mensagem. Esta mensagem tem outra vez um cabeçalho. O cabeçalho não é assim muito importante. Tem informação sobre o tipo de mensagem que é, etc. O que é depois aqui importante é isto que está aqui entre chavetas. Okay? E é uma mensagem que está aqui entre chavetas porque é
cifrada. Cifrada com o quê? Cifrada com uma chave diffie-Hellman. No entanto, até aqui, isto pode estar cifrado por estar com uma trudinha no meio. Porque pode ter feito uma chave com 2. Diffie-Hellman. Então, vai ser enviado, cifrado, a identificação do iniciador. Okay? Pode ser só um nome ou pode ter um certificado. Okay? O identificador do certificado ou o nome, aliás. Depois vai o certificado. Temos o certificado X509. Portanto, este certificado tem o quê? A chave pública e certifica que aquela chave pública é dele. Okay? Tem que ter uma cadeia de certificação, o outro lado vai verificar. Está tudo certo. Tem chave pública correta daquele lado. Aqui já está outro problema, porque se for a tudo instalar no meio com o diffie-Hellman, vai mudar um certificado que não é dual. Ou vai ter que mudar, e é tentar verificar o certificado, para perceber? Ou então vai ter que impor um certificado que é dela, ou vai ter o nome na identificação do outro lado. Portanto, aqui também já está uma outra coisa que me dá um bocadinho para me safar da questão de no diffie-Hellman estar meio terrível. Okay? Porque quando eu for verificar este certificado, vou ver das duas uma, ou ele forma o certificado e eu consigo perceber que não é ele, ou ela vai pôr o certificado dela que não vai ter a informação do A e eu, então, afinal, vou falar com o A. Outra questão que resolve isso é depois esta parte da mensagem que é a authorization. Okay? A authentication data. O que é que isto tem? Tem um hash assinado. O que é um hash assinado? É feito um hash de umas coisas que inclui aquele parâmetro, aqueles parâmetros que são colocados para o diffie-Hellman, e depois isso é decifrado com uma chave privada do A. Como eu tenho o certificado, tenho chave pública do A, e sei que a chave pública é do A, e portanto uso essa chave pública para decifrar a assinatura, pego no hash, faço o hash os parâmetros, vejo se aquilo bate certo, se bater certo, está tudo certo, estou a falar com a pessoa certa, se não, a Trudy está no meio. Ok? Porquê? Porque a Trudy não vai conseguir produzir este hash, porque a Trudy teve que fazer o Z dela. Okay? E, portanto, ela não tem a informação toda do diffie-Hellman nas duas partes. Ok? E lá está. Aqui, por isso é que eu até pus aqui a vermelho. Isto vai ser uma das coisas que também permite detectar se alguém se meteu no meio da troca em diffie-Hellman, porque este hash tem partes do nonce que eles trocam ao início e da mensagem que eles trocam no início, no initiation, e que é gerado por cada um, por aí, por meio. O que é que ainda tem mais? Portanto, estamos a ver até agora. Tem o ID, o certificado, e depois tem aqui o authorization, que é, então, o hash daquelas partes da mensagem assinados com a chave privada do A, que ele consigo verificar indo ao certificado, tirando a chave pública. Depois tenho este SAI2 e o TSI aqui. O que é isto? E o TSF. O SAI2 é então, lembram-se da mensagem inicial, mas alguém dizer que é suporte. Para a parte da autorização, já sei como é que usar o chave público e a chave privada. Okay? Eles acertam logo essa parte. E agora, isto é para pôr como é que eu vou então usar isto em termos de criptografia simétrica, se vou usar o AES ou coisa qualquer. E também o modo, já vamos ver que há dois modos de usar o IPC. E depois ainda tem esta última parte que é os traffic selectors, que é só dizer que tráfego é que é para proteger ou não. Portanto, pode ser para proteger todo, pode não ser para proteger todo. Pode ser definido ali quais é que são quais tráfego para, por exemplo, pode ser só para alguns destinos, para outros não. A resposta é um bocado semelhante. Estou a ver, a estrutura é muito semelhante. Portanto, tem o cabeçalho, depois tem uma parte cifrada com a chave que eles fizeram com o diffie-Hellman. Mais uma vez tem o identificador agora do responder, tem o certificado agora do responder, para o outro do outro lado também ter a chave pública da parte B. Certificado assinado.
E depois tem outra vez uma Authentication Data que é semelhante. Portanto, é mais uma vez o NR, que era o nome que ele fez na primeira mensagem, e partes da mensagem 2 que ele enviou na primeira mensagem, nomeadamente a parte que tem a ver com a chave de fiel. Mais uma vez, neste caso o iniciador vai fazer a mesma coisa, vai buscar a chave pública ao certificado, fica a saber que aquela chave pública é a origem daquela pessoa, e depois vai decifrar a assinatura, comparar o hash que ele tinha na primeira troca de mensagens para tentar saber se deu no meio entre a primeira troca de mensagens e esta. Mais uma vez, depois o outro envia a proposta aqui para o que é que queremos usar e este envia com o que é que concorda. Okay? Com o que é que concorda e se aceita ali as propostas para o que é para cifrar ou não. E pronto, já estamos aqui. Isto é a parte da troca de mensagens. Portanto, o que é que está ali usado? Uma troca de chaves infiel, depois o acesso de chave que já se fez para enviar cifrado já com isso o certificado e um hash assinado, okay? Com partes da mensagem original. Cada um deles saca a chave pública do certificado, usa a chave pública para decifrar a assinatura, tira o hash dentro da assinatura, vê se aquilo bate certo com o que está a ser enviado e se estiver tudo certo estão autenticados. Ok? Estão autenticados e também no meio da dúvida enviaram aquela segunda parte com os protocolos de suporte e responderam com quais é utilizado. Como é que depois, então, estamos prontos para funcionar? E agora temos dois modos. O modo de transporte, em que eles acrescentam tem o pacote IP e a seguir ao cabeçalho IP acrescentam um novo cabeçalho, que é o cabeçalho IPsec. Ok? Sendo que o campo do protocolo IP e para quem vocês não fizeram CGE, mas tipicamente o protocolo IP, o campo do protocolo diz o que é que vem dentro do pacote IP. Normalmente, em grosso modo, ou é o VDP ou é o FCP, que é um protocolo de modo de transporte. Depois ainda existe o ICMP, que é dos links e dos dois cells, não sei o que, isso é para fazer management. E uma terceira agora é IPsec, ou seja, o cabeçalho IP não vai dizer que tem UDP ou TCP, vai dizer que tem IPsec. Depois o IPsec lá dentro vai ter UDP ou TCP. Se for no modo túnel, já não é assim. Eu pego o pacote IP original, depois tinha no protocolo que ia lá dentro do UDP ou TCP, pego esse pacote todo e meto isso dentro de um novo pacote IP. É um pacote IPsec. Com um cabeçalho novo, okay? Que é um cabeçalho que tem a ver que é um cabeçalho que tem a ver com IPsec. O modo túnel é útil quando isto não termina num componente que não é o destino final e, na verdade, é mais utilizado, das gestões mais utilizadas do IPsec, pode servir, por exemplo, para fazer uma VPN. Eu, por acaso, não sei se a VPN da faculdade usa IPsec, porque existem outras alternativas. Existem outros protocolos de segundos. Existe o Cresfundo, existe um que até o Linux implementa, que agora não lembro o nome, chama-se Open Tunnel, não sei o que, Secure Protocol. Fazem coisas semelhantes a isto, ou seja, encapsulam o pacote IP dentro de outro pacote IP e depois aquilo vai tudo cifrado. Só que aí metem o pacote IP normal, depois, em vez de ser um pacote IP seco, depois lá dentro tem o pacote que tem o protocolo. Mas o IPsec é uma das maneiras de fazer uma VPN como a que nós temos na faculdade. Portanto, nós temos um cliente, ligamos, fomos uma página, que faz uma Security Association aqui com Firewall, e depois vai enviar os pacotes todos dentro do modo tunnel. O que vai fazer com que todos os pacotes que saem da nossa máquina tenham um IP distinto sempre aqui da Firewall, aqui do endpoint, e que venham e sejam pacotes IPsec. E, portanto, como nós nos vemos, estão todos cifrados e não só cifrados, como é verificada a integridade se não foram alterados. Outra vantagem de usar o IPsec em modo tunneling é que pode haver várias comunicações entre hosts diferentes e eu só vejo comunicação entre as duas pontas. E seria possível, por exemplo, se eu por acaso fora de faculdade usasse, por exemplo, o Wireshark para ver o pacote? Sim. Se vês o pacote fora, vês que aquilo é IPsec, depois está cifrado com o mesmo. Tudo.
Por exemplo, ainda estamos a falar aqui que se for o host, eu ainda sei que é daquele host, mas eu posso ter uma VPN entre dois escritórios de uma empresa para ter o IPsec. Aliás, isto também se usa com umas soluções que se chamam SD-WAN, em vez de eu comprar um serviço dedicado a um service provider. Normalmente as empresas também compram, mas depois usam para coisas muito críticas a internet normal com um esquema deste, em que fazem, por exemplo, tanto IPsec, mas há outras alternativas, mas pode ser IPsec. Neste caso, eu não preciso ter um cliente no computador, se eu tiver dentro da empresa, que é feita a própria ao gateway dos escritórios de Lisboa, por exemplo, ou dos escritórios de Londres. Okay? Está a usar a internet, mas é cifrado, portanto, um atacante que esteja a fazer sniffing fora das gateways vê uma ligação entre as duas gateways, apesar de haver milhares de colaboradores a enviar coisas de um lado para o outro e não sei quantas ligações diferentes. O cabeçado de fora é sempre igual. Ainda tem mais essa vantagem. Portanto, é o que está aqui. Portanto, pode haver um agregado de ligações e quem estiver a ver nem sequer sabe quem está a comunicar com quem, só vê as duas pontas do funil. A desvantagem é que aumenta o tamanho do pacote bastante. A crescer no overhead. No cabeçalho todo novo. Então, vamos ver aqui um cabeçalho que já não se usa tanto, a não ser, por exemplo, na Coreia do Norte, não se usa quase a internet, mas eventualmente na China, eu julgo que na China eles não deixam IPsec nas redes. Mas depois aquilo dá-se sempre a volta. Podes usar coisas ao nível da aplicação, né? VPNs podem usar coisas ao nível da aplicação. E não fazem. Mas pode haver, há alguns países que só permitem este modo porque este modo não tem confidencialidade. A única coisa que vai garantir é a integridade e a detecção de replays. Vamos ver aqui em modo, vamos ver em modo de transporte. Então o que é que acontece? Eu tenho um cabeçalho IP normal. E agora vou passar a ter o cabeçalho IPsec. Neste caso é só isto. E depois tenho então o que está dentro do pacote IP normalmente. Por exemplo, é o TCP ou o UDP e depois tem o payload. O TCP header também tem uma cabeçalhos. Por exemplo, é um SYN, é um SYNAR. São umas flags. Tem o porto de origem, tem o porto de destino. E depois então vem o payload. Este cabeçalho tem o quê? Tem o next header. Porquê? O IP header passa a ter no IP protocolo IPsec. E depois o cabeçalho AH do IPsec. Tem no next header, neste caso TCP. Neste caso era um pacote TCP que tinha lá. Vai ser enviado. Depois tem o tamanho do payload. Depois de ter sido feita aquilo que vimos nos acetados da troca do estabelecimento de Security Association. No fim, ele fica com um identificador que é o Security Parameters Index. Okay? Todos os pacotes IPsec têm um número de sequência depois. Certo? O número de sequência é bastante grande, depois quando dá a volta, reinicia-se a ligação. Ou seja, não pode dar a volta sequer. Está aqui. É 2 levantado a 32 e sempre que isto chega ao fim, é feita outra vez aquela troca que fica já cá no while. E é estabelecida outra vez a ligação e começa outra vez de novo. Portanto, cada pacote só é enviado só ao número de sequência. Se for no replay, se aparecer o número de sequência duas vezes na mesma Security Association, não sei que é alguém a fazer replay de um pacote. Depois tenho então um HMAC, que é a única coisa que este modo dá. O que é que este HMAC é? É uma assinatura digital do conteúdo do pacote e de alguns dos cabeçalhos. Ok? Neste caso, inclui alguns dos cabeçalhos do próprio pacote IP original. Como é que isto é feito? É com o protocolo de chave simétrica que eles chegam a acordo quando fazem a ligação. E o que é enviado é isto que está aqui. Vão ver? É um hash da chave que eles estão a usar. Já não é aquela chave de fiel. A chave de fiel nós vamos ter só para eles cifrarem aquela mensagem de autenticação. Eles depois decidem qual é que é o protocolo e depois normalmente depois até enviam esta chave, enviam-na já cifrada. Depois daquela última troca que nós vimos, com os certificados, como eles já têm chave pública de cada um deles e sabem como falar,
E o que eles vão fazer a seguir é gerar uma chave para o AES, por exemplo, e enviar um deles envia para o outro cifrado com a chave pública do outro e o outro com a chave privada metida, mais ninguém consegue tirar aquilo. Essa troca também ainda pode ser enviada e cifrada com a chave da diffiel. Também ainda dá mais um nível de segurança, embora ninguém consiga decifrar aquilo, a não ser que tenha a chave privada e correspondente. E eles depois ficam com a chave partilhada. Ok? Portanto, o que é feito é um hash do KPS, não é um hash do pacote todo. Faz-se um hash do KPS mais o pacote, que é para ser mais rápido. Aliás, é o pacote mais o KPS. Não é o pacote todo, sim. É o pacote todo mais o KPS. Ou seja, neste caso, ele vai fazer o hash de tudo, payload incluído. Portanto, tudo o que nós temos aqui, aqui na figura, estão a ver neste Authenticator, tudo isto isto é juntado ao KPS e é feito um hash disto. Portanto, qualquer coisa que seja mudada ali, eu sei que foi mudado qualquer coisa naquele pacote. Isto chama-se um hash message authentication code. Depois vamos ver que no 802.1x, no Wi-Fi, mudaram o nome disto. Porquê? Porque no IP não havia problema em haver uma coisa aqui com a palavra MAC, mas o Wi-Fi é Layer 2. E no Layer 2 o MAC tem um significado. É o Medium Access Control. Okay? Então eles mudaram de HMAC para Message Integration Check. Para MIC. Mas é basicamente a mesma coisa. É fazer um hash. É um hash da mensagem. Normalmente é um hash da mensagem mais baixado. Eu estou a usar simétrica. E serve para garantir a integridade. Portanto, que ninguém mudou nada naqueles pacotes. Depois temos o cabeçalho mais interessante, que é o ESP. Okay? Que para além de fazer a verificação da integridade, também garante confidencialidade. Não existe ali um modo FAH. Temos aqui este nos dois modos. Modo de transporte. No modo de transporte eu tenho o pacote IP original e depois então tenho o pacote IPsec, começa aqui, sendo que, se repararem, a parte, agora já não é autenticado nada daqui. No AH ele faz o hash incluindo o cabeçalho IP. Aqui já não. É só incluindo o cabeçalho acrescentado pelo IPsec. Só este é que está incluído no hash. E o cabeçalho, obviamente, não é cifrado. O que é cifrado é só o que vem lá dentro. Neste caso seria um pacote TCP, portanto só eu, o header do pacote TCP mais o payload. Importante aqui foi posto o MAC no fim. Porquê que se fosse o MAC no fim? Porque isto é enviado em série e eu posso ir calculando o hash e depois tenho pronto no fim para enviar. Se eu enviasse o HMAC antes, implicava que eu tinha que pôr o pacote todo em buffer, fazer o hash e só depois construir o pacote final para enviar. Assim permite-me ir construindo o hash e só vou enviar no fim, não preciso guardar isto em buffer. Portanto, posso ir construindo o hash, ir enviando as coisas e só depois é que envio o authentication. Se for no modo tunnel, o que é que acontece? Em vez de este IP header passa a estar dentro de um pacote. Estão a ver? Portanto, isto passa a estar aqui dentro. Portanto, este IP header passa a estar aqui dentro. Portanto, isto era o pacote original. Antes do IPsec. E agora, o cabeçalho do IPsec está fora. E depois acrescento um novo cabeçalho IP normal. Sendo que os routers de fora só vão ver aquele novo cabeçalho IP normal. Não conhecem este aqui. Só quando isto chegar à ponta do IPsec tunnel é que ele vai decifrar isto, verificar a integridade, se não encheu nada, e vai tirar isto tudo daqui, estão a ver? E eu vou ficar com o pacote original que eu tinha, e depois daí para a frente com o pacote IP normal. Então, o que é que o cabeçalho tem? Este cabeçalho aqui tem um identificador da Security Association, que é um número de 32 bits,
tem o número de sequência, o cálculo não se repete, também com 32 bits. Tem um vetor de inicialização. Porquê? Porque o modo de cifra que é usado aqui é o counter-vote. Okay? Portanto, precisa de um vetor de inicialização. E, portanto, o que eu faço é pegar o vetor, vai cifrando o próprio vetor, vai fazendo um conjunto de bits, vai fazendo short para os dados. Portanto, esse vetor está neste cabeçalho. Se eu quiser só a autenticação e não quiser usar a encriptação, aí pode-se ter cifra nula e neste caso não está lá o vetor de inicialização. Portanto, vantagens deste em relação ao outro modo. É mais eficiente porque este tem o HMAC no fim, portanto permite ir calculando o hash sem ter que guardar aquilo em buffer. Não continua, o HMAC está lá no meio do processador. Pode fazer tudo o que o outro faz, as únicas vantagens do outro é que autentica parte do cabeçalho IP. Aqui o autentica não é o que autentica, é verifica a integridade. E pode ser usado em países que proíbam cifrar os dados. Em princípio vai ser abandonado. A maior parte das vezes que estamos a usar é este, quando estamos a usar IPsec no VPN, estamos a usar este, é o ESP. Porque eu quero que aquilo seja cifrado. Então eu posso fazer o que com isto? Posso fazer VPNs. O que é que eu vou fazer numa VPN? Já tivemos a discutir, não é? Portanto, imaginem, então aqui um exemplo de uma empresa que tem escritórios em Londres, em Paris, tem escritórios em vários sítios, em Londres, em Paris, não é? E quer usar a internet. Existem outras hipóteses. Por exemplo, nós damos em CGR, que são muito usadas e que é um serviço dedicado, que é o quê? Na verdade, ele pode ter infraestrutura, estar a passar mesmo assim, que não passa para a internet, mas é logicamente completamente isolado. Ou seja, ninguém na internet consegue aceder àquela coisa. É como se fosse mesmo uma rede privada. E são serviços que se vendem e vendem sempre em países internacionais e até podem ter operadores ao barulho. Este operador português vai dar daqui até um operador de Espanha, depois eu faço um contrato com o operador de Espanha e ele faz-me o resto e tem os escritórios ligados com uma rede. E as grandes empresas têm isso também, só que isso é bem mais caro que usar a internet. A internet eu compro uma ligação do sítio onde estou, a internet está fácil. Vantagens das VPNs tradicionais. Aquilo está mesmo separado. Eu até posso falar coisas que não estão cifradas, porque só quem é da minha rede é que consegue aceder àquilo. Porque se alguém tiver a aceder a uma fibra, aquilo está dentro de um túnel MPLS diferente, é tudo diferente. A rede pode estar a passar a mesma fibra óptica, mas o tráfego é completamente isolado. Logicamente. Se for através da internet, não é? Porque isto está a ter um IP público, e toda a gente consegue mandar coisas para este IP público, desde que esteja ligado à internet. Com o IPsec, eu posso também fazer uma coisa do género, com alguma segurança, mais barata, porque estou só a usar a internet. O que vou fazer é uma SA entre aqui e aqui. Faço aquelas trocas do byte, tenho tudo, e depois uso isto aqui no modo tunneling. O que é que acontece? Por exemplo, estão a ver aqui dentro de um escritório. Até posso estar aqui com uma rede que é privada. Sai aqui um pacote que é para um destino que é de uma rede privada da mesma empresa também, um IP privado. E quando isto chega aqui ao router que faz isto, o que ele vai fazer é, vai meter aqui um novo cabeçalho IP agora para o IP público. Isto agora já é um IP público, que é a outra ponta do túnel. Pega no pacote original. Este pacote original vai para aqui. E vai, então, enfiar aqui no cabeçalho que nós vimos no slide anterior. Quando isto chega ao outro lado, isto é retirado. E o que eu vejo daqui para aqui é o meu cabeçalho original. É o meu pacote IP original. Portanto, estes computadores até acham que estão a falar entre dois computadores da mesma zona de redes privadas. Aqui nem é preciso NAT, não é? Quando não está a falar daqui para aqui, porque o NAT aqui está dado de borla, porque o pacote vai cá dentro. O que é que este tem que saber? Obviamente que este tem que saber que esta rede não existe neste escritório, mas existe no escritório não sei de onde, e portanto tem que enfiar aquilo dentro do túnel de rede. IPsec.
Ok? Pronto. Agora, aqui temos ao nível 3 e mesmo para falar na internet na parte de wireless, não é? Nas redes sem fios isto é mais complicado. E por acaso nós não vamos ver aqui, mas isto mesmo é começar a rede celular. Aliás, as primeiras redes celulares não tinham grande segurança. As primeiras de todas, qualquer pessoa podia abrir as chamadas, quase. No início. Mesmo o GSM também não era grande coisa, da segunda geração. Mas vamos ver aqui em relação ao Wi-Fi. Qual é o problema das coisas wireless? As coisas wireless é muito mais fácil de conseguir fazer sair um link. Não precisa ter acesso a nada, não é? Se eu estiver a falar de uma coisa wire, por exemplo, na internet, eu vou conseguir fazer sniffing. Do tráfego, quando está a passar coisas IPsec, eu preciso conseguir aceder a um router. Ok? Eu preciso conseguir entrar num router, preciso conseguir, dentro desse router, depois fazer uma cópia do tráfego, tá? Ou usar um software qualquer para ver todo o tráfego que está passando de porta. No Wi-Fi, não. Ou numa coisa wireless, não preciso de uma antena. Consigo desmodular as coisas, não é? E a partir daí é como se estivesse ligado ao fio. E tivesse ligado ao borda e consigo apanhar tudo. Isto acontece, por exemplo, no Wi-Fi. Se eu tiver um computador com uma antena Wi-Fi, consigo ouvir tudo. Aliás, se vocês tiverem uma rede Wi-Fi aberta, vocês se ligarem um Wireshark, vem tudo o que está a passar. Okay? Vem tudo o que está a passar. O Wi-Fi depois funciona como Ethernet, é uma Ethernet sem fios. E na Ethernet há tráfego broadcast, por exemplo. Quando eu envio pela primeira vez um pacote para um determinado IP, eu envio um ARP request a perguntar qual é o MAC address daquele IP. Ou, se for para fora da minha rede, mando um ARP request a perguntar qual é que é o MAC address da gateway. E se eu souber o MAC address da gateway, então sei que todo o tráfego que está aí para o MAC address é o tráfego que está aí para fora da minha rede. E portanto, consigo ver todo o tráfego que está aí para a gateway, por exemplo. Então isto é um problema logo desde o início. Aliás, nós nem em casa, quase ninguém usa hoje em dia o Wi-Fi aberto. O Wi-Fi aberto, toda a gente consegue ver o que é que está a passar, porque nada é cifrado. Não existem chaves, não existem nada. E é como se toda a gente tivesse acesso ao link. Basta ligar-se lá todo acesso aí e vocês vão ver tudo a passar. É óbvio, por exemplo, se ligarem no Wireshark sem mexer muito mais, o Wireshark, vocês fazem capturar a vossa placa, ele só vos vai mostrar os pacotes que vão para o MAC address da vossa placa. Mas isso é muito fácil de dar a volta. Posso capturar apenas os pacotes que apareçam, que eu consiga aparecer ali que não são para mim. Não têm o meu MAC address. Mas não só vão aparecer logo os meus, como vão aparecer os broadcast. Também já dá muita coisa. Tipo aquelas testes dos shopping, isso. Uma das coisas há uns anos que era perigoso em termos de segurança, agora não tanto, mas continua a ser para os viajantes que não têm. Era malta que vinha, por exemplo, em cidades turísticas que levam um AP, metem uma rede aberta, mas não correm. E é para isso porque a malta ali diz. Quando eles no aeroporto ou isso, aquilo supostamente já é meio cifrado, porque tem que ir àqueles portais onde metem o username e uma password, e o que ele vai fazer é uma espécie de WPA com share key, ou nem com share key, eles podem usar não é bem simples, porque eles vão ser simples ao nível do Wi-Fi e como user. E ao nível do Wi-Fi até nem sei se não é aberto, não deve ser bem aberto, porque também agora os sistemas operativos já têm uma coisa que diz que é preciso fazer qualquer coisa, tu carregas lá para aquilo ao nível do Wi-Fi. Sim, aquilo é só clicar no botão, depois então, mas tens de clicar, depois vais, e portanto, provavelmente aquilo que faz é usar uma espécie de um servidor de autenticação e vai ser cifrado. E vai ser cifrado. De qualquer das maneiras, se vocês quiserem ter mesmo confiança nessas situações, por exemplo, usem a VPN da lá. Se quiserem comprar logo. Imaginem que vão para um país fora da Europa, que têm roaming. Usam
a rede do hotel. Só para as coisas não há mais importantes. Querem ir ao banco. Não tem isso. Querem ter mais confiança, mas usem, liguem a faculdade e sabem bem a vossa faculdade. Porque aquilo já vai ser visto logo quando sai do vosso computador já está cifrado. E o atacante vê lá o que vem atrás cair para o 193 da segurança que é um e-mail da faculdade. E não consegue ver para o lado, está cifrado se não é IPC, como do género. Então, como aqui o problema é mais complicado, existe ao nível wireless, vocês têm segurança desde o nível físico. No caso do Wi-Fi, é a segurança ao nível do Layer 2, ou seja, é ao nível lógico, é ao nível do acesso ao meio. Tem este nome, o WPA2, tanto que agora, hoje em dia, por exemplo, o macOS já está sempre a chatear se estivermos a usar o WPA2 para nós usarmos o WPA3. Embora ainda existam muitos routers em casa que nem sequer suportam o WPA3, os operadores. Ou, por exemplo, como um que eu tinha, que suportava os dois, mas volta e meia estava a funcionar. Eu punha aquilo no WPA3 e ele passava um bocado já estava a funcionar no WPA2. Ou seja, sempre faziam um reboot de manutenção que a gente não dá conta, que às vezes fazem de noite, ou não sei o quê, que ficava sempre a funcionar no WPA2, depois lá aparecia o warning no macOS a dizer que aquilo estava a usar o WPA2 e era usar o WPA3. Eles não mudam muito. Portanto, eu vou aqui explicar um bocado como se fosse WPA. Muda em alguns pormenorzinhos só. Nomeadamente há uma mensagem que vai estar aqui nos diagramas que no WPA2 eu posso começar naquelas mensagens para acelerar e eles no WPA3 mudaram isso. Okay? O WPA3 até já, a brincar já tem 7 anos. Okay? Já é de 2018. Antes disto existiu, vocês já nem do vosso tempo, o primeiro que existiu era este WEP, que era do Wireless Enhanced Privacy, acho que era o que ele WEP queria dizer. Este WEP foi uma desgraça e teve um bocado a ver quando surgiu o Wi-Fi e porque isto foi feito, esse logo foi feito não por pessoas que percebiam cybersecurity a sério. Também ainda foi mais no início foi mais no início da internet, portanto, estamos a falar há 20 anos para aí já. Ainda não havia tantas ameaças nem tantas coisas. Já estava a pensar na segurança, mas até vocês, só com o que já sabem aqui, olhando para o que eu pus ali a vermelho, veem logo que isto era uma porcaria. Portanto, a cifra é como a cifra em feixe. Isto não tem problema nenhum. Lembram-se o que era a cifra em feixe? Tenho o vetor de inicialização e em vez de cifrar os dados, o que eu cifro é o vetor de inicialização e depois cifro o resultado, aquilo dá um conjunto de bits que eu vou fazer no short. Lembram-se que isso tinha um problema grave. Nunca posso usar gráfico, não é gráfico, se tem que usar, o sistema não é mau. Mas tem que ter um cuidado, se eu não tiver, torna-se que é muito gráfico. É não usar duas vezes, vejo um par de chave, vetor de inicialização. Porquê? Porque vai dar a mesma string. Se eu der a mesma string, se eu pegar as duas cifradas e fizer o short das duas, vou ficar com o short das duas mensagens. Não são as mensagens decifradas, mas é o short das duas mensagens. O que a partir daí já posso tentar fazer qualquer coisa. Então, eu usei isto. Primeiro problema é quando estava desenhado mal e repetia várias vezes os mesmos IDs e mesmos chave. Segundo problema, em vez de um hash, o que eles usaram para fazer verificação de integridade é o CS. O CS é um código que começa em erro. Com 32 bits, como vocês sabem, já estão a ver que aquilo para hash é logo fraco. Se dá com 2 levantadas de 16 tentativas, já tem depois uma probabilidade de encontrar duas coisas iguais. Muito grande. 2 levantadas de 16 não é nada, não é? Portanto, usar isto para fazer um hash não lembra nem ao diabo, não é? Também. Portanto, isto muito rapidamente. E depois ainda por cima, a cifra que eles usavam era uma cifra simétrica chamada FC4, que em 2001 foi descoberto um exploit. Okay? Que permitia quebrar aquilo, basicamente, que permitia apanhar a chave sem ser com força bruta, com um conjunto de mensagens. Isto, hoje já é há muito tempo.
era muito fácil trocar chaves da WAP. Eu ainda lembro de muito necessário identidade. Havia muita gente que tinha já o Wi-Fi em casa e que os putas por opção de tinham o WAP e de haver ali, pai, uns meses, se calhar um ano ou dois, em que muita gente podia, por exemplo, para fora de casa, eles ainda roubavam, entre aspas, Wi-Fi às pessoas dos sítios onde dia, porque ainda tinham os frutas configurados com a WAP. Portanto, aí nem era para dizer nada com os dados, mas conseguiam-se ligar à rede. Eu lembro-me de estar no Algarve e ainda haver essa coisa e malta usar o Wi-Fi de outros como tinham o WAP. Porquê? Porque as pessoas mais velhas, etc. Isto já não era seguro, mas os routers lá estavam e aquilo era pouco estava, ninguém nunca mais mexeram aquilo. Então apareceu o WPA 2 e 3, né? Já vamos no 3. Tem dois cenários. Temos um cenário que nós usamos aqui na EDU Rolo. Vocês estão habituados, certo? Que é um cenário empresarial. Implica vocês autenticarem-se. Porem os username e uma password e tem um passo intermédio, inicial, aliás, em que o AP só serve de relay. Vocês falam que o AP, depois o AP manda para um servidor de autenticação. Fazem uma troca de mensagens, vamos ver aqui o exemplo com o protocolo que é do Rolo usam. Okay? Porque existem R. Neste cenário, este R são vai uns 5 ou 6, mas existem vai uns 5 ou 6 combinações possíveis de protocolos de autenticação que se podem usar nessa fase. São protocolos de autenticação parecidos com os que tínhamos na aula passada, como o QRMs e como as outras versões que vimos. Ok? Depois temos o cenário doméstico, que é o que nós usamos em casa, em que temos a mesma password para toda a gente. Vão perceber? Temos uma password para toda a gente. Vai lá alguém em casa, quer ligar, se você dar a password. Quando muito, há rotas agora que nos permitem criar duas redes diferentes, mas temos sempre que dar a password na rede das visitas. E todas as pessoas que estão na rede das visitas também têm essa password. A mesma password. Portanto, isto aqui é aquele cenário em que toda a gente tem a mesma password, que é a password do Wi-Fi. Nós chamamos a password do Wi-Fi. Não é do Google, não é assim, cada um tem a sua. Ok? Neste cenário mais simples, é possível um cliente obter as chaves de sessão dos outros clientes. Ou seja, isto não dá segurança entre os utilizadores da rede. Portanto, em teoria, qualquer pessoa que tenha a chave partilhada consegue ver coisas que não é parte do rosto dele. Okay? Porque vai ter a informação toda precisa para sacar as passwords de toda a gente. Porque a chave com que essas coisas são cifradas são calculadas a partir de uma MAC adresse, do IP e de 2 números aleatórios. Mas isso é enviado ao início, toda a gente consegue ver. E os MACs também toda a gente acaba por conseguir descobrir os outros. Basta fazer um lado com outro IP e eu sei qual é o MAC adresse do outro. O MAC adresse do AP, o AP normalmente é a gateway, também sei, descubro com o lado. Portanto, tem sempre a informação toda para conseguir descobrir as chaves todas. Ou seja, neste cenário, eu não tenho confidencialidade entre os utilizadores. Tenho confidencialidade para quem não tem a password partilhada. Mas todas as pessoas que têm password partilhado conseguem ver as coisas uns dos outros. Nem do Globo já não. Okay? Eu mesmo conseguindo ligar do Globo com a minha password, não consigo saber a chave de sessão dos outros utilizadores. Cada um tem a sua. Ela já não é partilhada. Então, esta parte é igual nos dois casos. Só que no caso da chave partilhada só existe esta parte. A diferença é que esta master key, neste caso, é a chave partilhada, e daí toda a gente conseguir chegar à mesma chave de sessão. No outro caso, em que há uma coisa antes, é o caso do Globo, cada um vai ter a sua master key. E, portanto, esta chave a que eu vou chegar aqui, esta chave que eu vou calcular aqui, não é igual para todos. Mas o processo, depois de chegar aqui, é o mesmo. Portanto, a diferença é que começa com uma master key diferente. Ok? Sendo que esta é só obtida. Esta é obtida a partir da password que eu tenho lá nas configurações. E, portanto, como é obtida a partir daquela string, toda a gente vai chegar à mesma master key. No outro caso, não. Então, esta parte como é que é feita? O AP vai enviar um número aleatório, que é usado só uma vez, né? Que é aquele nonce. O cliente vai responder também com o nonce dele. E vai responder com o Message Integrity Code,
Ok? Portanto, não só envia isto, como vai enviar isto com um hash. Porquê? Porquê que este não envia com o hash? Porque este hash é feito com a chave de sessão. Nesta altura desta mensagem 2, este já tem tudo o que precisa para fazer a chave de sessão. Porquê? Tem este nonce que é ele que o vai fazer. Tem o nonce do outro, que é do AP que o AP enviou. Tem o MAC dele, que é o MAC dele. Tem o MAC do AP que conseguiu falar com o AP. Portanto, já tem tudo. Portanto, envia o nonce e depois envia o nonce outra vez, que neste caso é o P, não é? É a mensagem P, concatenada com a chave de sessão e faz um hash nisto. Isto é o que aquele MIC é. Portanto, este aqui já vai até ver se ninguém mexeu no nonce. Porque consegue verificar com o hash se alguém mexeu no nonce original. Portanto, ele vai saber se este nonce é mesmo o nonce que o cliente enviou. Porque já tem controle de integridade. Porque alguém podia chegar aqui e alterar este nonce e enviar. Mas isto vai ser detectado por esta coisa. Então, a partir do momento em que eu recebo o nonce, e como isto até vinha com integrity checker, sei que é mesmo o nonce do cliente, também já tenho tudo do meu lado para calcular a chave de sessão, tenho os dois marcos e os dois nonces, vou calcular então a chave de sessão. Para além da chave de sessão, há outra chave que é criada, que é a chave do grupo. Porquê? Porque a internet tem tráfego broadcast. Então, esta chave de sessão vai ser usada para enviar coisas para o MAC address do cliente. A chave do grupo vai ser usada para cifrar coisas enviadas para o endereço FFFF, que é o broadcast da Ethernet. O cliente precisa saber essa chave também. Okay? Porque os clientes sempre quiserem enviar tráfego broadcast, vai enviar cifrado com o KPG. Ok? Então, ele vai cifrar o KPG que ele gera aqui, com o KPS que ele gerou da mesma maneira que aquele. Ok? E, mais uma vez, envia isto, imagina que isto é o meu P, envia isto, concatenado com o KPS e o hash. Este, quando recebe, vai ver o quê? Vai usar a chave de sessão que ele tem para sacar daqui o KG. Depois vai fazer o hash do KG com o KPS, faz o hash, se der igual, ninguém mexeu naquele KG no caminho, nem naquela mensagem cifrada. Falta fazer o quê? Só fazer o acknowledge que eu consegui receber. Mais uma vez, o acknowledge já tenho a chave, vou enviar simplesmente o acknowledge cifrado e depois vou enviar outra vez esta mensagem com o hash, para mais uma vez, em todas elas, cada um deles verificar sempre o hash e se ninguém aldrabou nada daquilo, mexeu na mensagem. Para verificar a integridade. Bem, isto é a descrição que estávamos aqui a fazer, ok? O que é que falta aqui? Depois disto estar feito, como é que depois as mensagens são enviadas? Havia duas maneiras, sendo que uma já não se usa, ok? Porque era do WPL1. E, entretanto, descobriram-se exploits, que era este aqui. Temporary Key Integrity já não é usado. O que é usado? O que é que se faz? Como é que depois são as coisas cifradas? São cifradas, e vocês já sabem o que é que isto quer dizer. Isto CCMP é o quê? Counter Mode with Cipher Blockchain Message Authentication Protocol. Ou seja, a parte da cifra é feita pelo Counter Mode. Lembra-se que o Counter Mode é igual ao stream, só que em vez de ser IV, depois IV alimentar, não, é o IV mais 1, IV mais 2. E é assim que eu vou cifrando e vou obter a cadeia de bits e depois faço o short para cifrar. As mensagens são cifradas com o AES no modo computador. As mensagens, mesmo pelo. Depois, a parte do MIC é feita com os últimos 128, em vez de ser uma função de hash, em vez de usar o SH1, o que é feito é pegar os últimos 128 bits da mensagem cifrada, ok? E cifrá-los com os cabeçados com o modo de encadeamento de blocos de cifra, ou seja, que é o que vimos ao início, em que cada bloco
é cifrado em função do resultado do bloco anterior. E é assim que é feito aquilo, em vez de ser feito um hash. Por acaso não sei qual é a razão de não se usar um SH1, mas isto deve ser mais rápido. E na verdade, isto vai dar um hash com 228 bits. E portanto, só seria atacável com 2 voltado a 64. E é considerado suficiente para fazer a integridade da linha. Qual é que é a diferença se eu tiver a usar o modo Enterprise? Portanto, se eu tiver a usar o modo Enterprise, a parte que nós vimos fica basicamente igual. Okay? A diferença é que existe uma fase de preparação, okay, antes para derivar aquela pre-master key. Sendo que esta pre-master key, no modo de casa, é simplesmente obtida através do password relativo. Password Wi-Fi. Ok? Portanto, esta pre-master key vai deixar de ser derivada da shared key e vai passar a ser diferente para toda a gente. Okay? Vai ser feita a partir do processo de autenticação que se faz antes. Aqui existem várias alternativas. O exemplo que eu tenho aqui é o que é do role que eu mencionei na faculdade, que é o EAEP. Okay? Tenho aqui vários exemplos. Por acaso não pensava que tinha posto aqui exemplos, mas não pus, portanto. É sempre EAP, mas depois existem várias alternativas. A que nós usamos aqui na faculdade é este EAP, PAEP, MS SHAP PV2. Ok? E este M até é da Microsoft, foi a Microsoft aqui que fez esta versão. E, portanto, tem alguma tração porque normalmente se o Authentication Server for Windows, é muito provável que esteja a usar este MS SHA V2. Então, isto tem aqui uma data de mensagens. As mais importantes é aqui o 11 e a 12, mas podemos ver aqui por ordem. Portanto, o API aqui só oferece delay ao início, ok? Portanto, ele começa por tentar ligar-se ao SSID. Portanto, isto é fazer a ligação normal do Wi-Fi. O autenticador, que é o AP, está configurado para usar o 202.1x Enterprise. Então, vai ser enviado depois aqui esta mensagem 3 de pedido e o AP, como está configurado com o Enterprise, vai enviar aqui um Identity Request. Nesta altura, nós provavelmente temos só o nosso username e password, mas ele até vai enviar um username qualquer, que nem é o username que lá está. Okay? Isto é de propósito. Okay? Isto vai ser enviado para o Authenticator, depois o Authenticator vai enviar isto para o Authentication Server. Okay? Que basicamente a única coisa que está a fazer é que o AS está a dizer ao Authentication Server que há um supplicant que se quer autenticar. Ok? Aqui, então, o Authenticator já tem que enviar o username para o Authentication Server. Ele responde com esta mensagem, request, start. Aqui não há nada de criptografia. São só mensagens de um lado e para o outro, para passar o username, dizer que querem falar. E, portanto, onde é que começa? Aqui na mensagem 7, o servidor envia um certificado. Vocês não sei se já vos aconteceu de vez em quando deixar de conseguir ligar a AirDrop para depois mudar o certificado. Mudar o certificado do servidor de autenticação. E o nosso computador depois diz, espera aí, isto mudou, eu agora não sei se estou mesmo a falar, queres aceitar este certificado ou não. Se a gente aceitar este certificado, a partir daí ele vai usar aquele certificado para, quando nesta mensagem 7, ele vai validar o certificado e vai saber que está e que ela é a chave pública do servidor. Para que serve isto? Porque, e nós depois vamos ver na próxima aula, vai haver aqui um handshake de TLS. Nós ainda não vimos, mas também vamos ver. O TLS, eu preciso saber a chave pública. Eu estou a fazer a ligação, é para isso que serve o certificado. Eu vou saber a chave pública deste Authentication Server e vou fazer uma ligação TLS. Ok? Porquê que eu vou fazer aqui uma ligação TLS? Porque nesta fase eu estou a usar o Wi-Fi completamente aberto. Ok? Não há KPS e KPI, vai tudo embora.
como eu vou começar uma troca de mensagens para chegar à pre-master key, para já ele multiplicar e sempre que sou eu, e depois me enviar a pre-master key, mete-se aqui isto a ser feito em TLS. Portanto, o Wi-Fi não está a dar segurança aquilo, mas toda a gente está nos pacotes, pode ver os pacotes que eu vou achar, mas quando for ver o conteúdo do pacote não é nada, porque aquilo é TLS. E está cifrado. Então, depois, dentro do TLS, portanto, toda esta primeira fase é só para estabelecer uma ligação TLS. E para isto, basicamente, é como quando a gente vai a um servidor com HTTPS, é simplesmente o servidor envia um certificado, eu verifico o certificado, depois de verificar o certificado, vou fazer uma ligação TLS, que basicamente, assim, grosso modo, para nos ver mais em pormenor, é gerar também uma chave e enviar a chave cifrada com a chave pública do certificado, que só o servidor é que consegue decifrar, e depois podemos usar essa chave para cifrar as coisas. Dentro dessa ligação TLS, então, eu vou enviar, o servidor vai me enviar, então, outra vez uma mensagem a pedir a minha identidade, eu vou enviar, então, o meu username, outra vez, ok? E depois, então, estão aqui as que eu tenho aqui em pormenor, que é a mensagem 11 e a 12. Que são as importantes. Estão a ver aqui? É só fazer o username. E agora, estas duas mensagens é que vão fazer a autenticação. Ok? E então, o que é que vai ser? Portanto, no 11, eu vou enviar um challenge. Lembra-se, os protocolos de autenticação quase sempre havia isto. Eu envio um challenge, chega a ver se o outro consegue responder com uma chave qualquer que eu sei que só eu é que tem. E, portanto, se eu depois conseguir comparar aquilo com a chave que eu sei que sou eu é que tenho, sei que vou falar com ele. Ok? Portanto, o challenge é um valor aleatório, ok? E é o que o servidor envia para o cliente. O cliente vai responder com isto que está aqui, ok? Que é o seu próprio challenge, o R do cliente. Eu pus aqui isto com a notação mais ou menos que nós falámos até nos protocolos de aplicação. Ok? Isto vai concatenado com o quê? Com dois hashes. Um primeiro hash que é um hash da password. Esta password é o quê? A password que vocês põem. A password aqui é a vossa, vocês metem o vosso username e é a vossa password do cliente. Portanto, a password não vem no meio claro. Em lado nenhum. E aqui também não vai. Porque se vai o hash da password e não a password. Porque o servidor de autenticação também lá tem a vossa password. Ou pronto, também normalmente não tem a vossa password, tem o hash da vossa password. Porque vocês também deviam fazer isso no nosso trabalho, também devíamos estar a fazer isso, que era em vez da base de dados estarmos a guardar a password, não tínhamos de estar a guardar a password, tínhamos de estar a guardar um extra password. Porque se for terem a nossa base de dados, não tem as passwords. O que obtêm é um extra password. Okay? E, porque se for um hash, o que acontece? Os servidores só sabem a password durante um momento, que é quando vocês a mudam ou a definem. Estão a perceber? Só nessa altura, quando vocês mudam ou definem, aquilo faz o hash da nova password e guarda e não guarda a vossa password no banco. Portanto, ele nunca mais está lá a vossa password. Aqui é igual. Portanto, a password é enviado o hash da password concatenado com o quê? Com o challenge que veio, do RS, mais o meu challenge. Certo? E faço um hash disto tudo. Ok? Este hash não é um SH1, é também é feito com AES, normalmente. Okay? Isto é feito com um AES cifrado com a chave. Uma chave que é derivada desta. Okay? Para quê? Porquê é que isto não é feito com SH1? Este é MD1. Okay? Chama-se hash porque ele não cifra os dados e aquilo vai totalmente os dados. É como há bocado, é por exemplo, depois os 256 bits, os 256 bits finais. Estão a perceber? Porque isto vai fazer uma parte da autenticação. Reparem. Se eu faço isto usando esta chave e esta chave é derivada daquela, quer dizer que o outro, para conseguir sacar isto, tem que conseguir derivar a password a partir da minha password. Okay? Portanto, quer dizer que ele conhece a minha password. Então, eu sei que só o servidor é que vai conseguir sacar isto. Aqui dentro. É que vai conseguir produzir este hash. Lá.
Porquê? Porque ele tem lá a minha password, portanto consegue fazer isto. Ou tem lá o hash. E portanto tem lá isto. Ele tem o RS que ele me mandou, portanto consegue somar. E tem o RS que eu acabei de enviar aqui, em claro. Portanto, ele consegue produzir. Ele tem lá isto tudo. E consegue produzir isto porque também sabe a minha password e portanto também sabe produzir o MD1, porque o MD1 é feito com uma cifra a minha password. Sim, se sabe, vais ter a resposta dessa maneira. Sabe. Faz parte do protocolo. Ok? Mas estão a perceber, portanto, o servidor sabe que está logo a falar comigo. Ok? Porque, para já, se eu não fosse eu, não conseguia ter o hash da minha password. Aqui. Ok? E depois ele também só consegue produzir isto e isto fazer sentido porque eu fui capaz também de fazer isto. E para eu ser capaz de fazer isto, eu tinha que ter a minha password também. Portanto, há duas coisas aqui que me dizem que eu tenho a minha password. É isto e também eu ter conseguido fazer até este MD1 disto tudo. Porque este MD1 também é feito com uma cifra simétrica a partir cuja chave é derivada do hash da minha chave. Ok? Atenção, isto é derivado disto, que é para nunca ser preciso o servidor conhecer mesmo a minha password. O que ele tem que conhecer é sempre o hash da minha password. O que ele pode é pegar neste hash e a partir deste hash fazer uma chave AES. Para depois fazer a cifra e obter os últimos 250 e tal bits, ver se está igual. E portanto, sabe isto tudo, sabe. Tanto por comparação do que dá o hash disto, feito a partir com uma password, o MD1 feito a partir de uma password feita a partir desta, ok? Como isto também só vai bater certo se ele também tiver lá este hash da sua password e tiver conseguido fazer isto com o meu RS que eu lhe enviei antes. Portanto, três coisas que me estão a dizer que ele está mesmo a falar comigo. Ok? Pronto. Depois, a partir daí, está feito. Portanto, isto é esta resposta da mensagem 12 diz ao servidor de aplicação que eu sou eu. E depois ele só envia aqui o success e o ACK. Sendo que este success e o ACK podem ser cifrados com uma chave que é produzida a partir, com uma cifra simétrica, com uma chave que é produzida a partir do MD da classe Privilege. Ok? Depois isto vai tudo abaixo e depois isto no final, quando ele dá aqui o success, o que ele vai dar é uma primaster key. Ok? Esta parte eu já não tenho aqui. Depois eu já sabe que sou eu. Vai dar uma primaster key e depois a partir da primaster key, a mim e ao AP, depois eles a partir daí fazem a mesma coisa do Enterprise. Usam aquela primaster key, os nodes, trocam e os marcos e geram uma chave. Sessão para ali. E o AP dá a chave do que é igual para todos, da mesma forma que fazia antes. Fragilidades do protocolo WPA2, diferenças para o WPA3. E existe uma técnica que é este ataque aqui, que é o crack, chama-se Key Reinstallation Attack, que não é fácil, por isso ainda se pode usar o WPA2, mas é por isso que, por exemplo, o macOS já está sempre chateado de dizer que está a usar o WPA3. Que faz o quê? Que pode forçar a utilização dos nodes. Isto já não vou falar desta parte que acabámos de ver, vou falar da parte que é igual nos dois casos. Portanto, a geração do KPS a partir dos nodes e dos marcos. Independentemente se a primaster aqui veio puxar para carregado ou se vem desta troca de mensagens do servidor de autenticação. O que acontece? O standard permitia a transmissão da mensagem 3. Esta mensagem 3 aqui, para acelerar, permitia começar aqui. Ora, começar aqui implica reutilizar o mesmo KPS. Estão a ver? Uma segunda vez. E isso depois, a partir daí, fez-se um ataque e então, agora, o que acontece é que, estão a ver? Portanto, isto permitia, quando eu já conhecia a rede, portanto, quando é daquelas redes que nós temos conhecidas num computador, ele podia utilizar uma chave antiga. Ora, podendo usar uma chave antiga, eu posso tentar fazer re-engineering disso, uma vez que os nodes e os marcos passam em claro ao início. Portanto, eu podia estar ali durante uns tempos a tentar apanhar nodes e depois a mensagem 3 e depois tentar dar ali a volta. Outro problema que isto tinha, não sei se já alguma vez usaram, era o WPS, que é uma coisa que para pôr equipamentos que não têm terminal,
mas se querem ligar pelo Wi-Fi, tipo sensor, qualquer coisa, tem que vocês carregar só lá no botãozinho de um lado e do outro, e aquilo faz a associação automática ao Wi-Fi. Não é considerado seguro, ok? Tanto que no WPA3 não existe o WPS. Existe esta coisa chamada DPP, ok? Em que já vai ser preciso usar, por exemplo, um equipamento como um smartphone para fazer a associação. Também é só porque vocês vão ter que ir lá com o smartphone ou a VC ou o device para depois usarem o smartphone como maneira de se autenticarem perante a rede. Na troca inicial das chaves, o WPA3 muda um bocadinho aquilo, ok? Nós aqui, eu pus aqui porque é o que está no livro, no nosso livro ainda, que é o do WPA2, mas isto na verdade mudou um bocadinho, ok? Vocês têm aqui um link onde tem um diagrama para isso, por acaso ia ter posto aqui que até tínhamos tempo este ano. Esqueci-me. Mas o que acontece é que isto aqui mudou ligeiramente. Portanto, a parte que estivemos a ver agora do EAP sem C Sharp, isso não tem nada a ver, é ajustante, é para cima. Esta parte aqui no WPA3 é ligeiramente diferente, ou seja, estas três mensagens aqui são diferentes. Ele usa uma coisa que se chama Simultaneous Authentication of Equals, ok? Que já não tem aquele problema da mensagem 3. Não posso usar a mensagem 3 e sempre fazer o processo todo. E, portanto, houve aí essa melhoria. Nesta viagem de protocolos vimos dois protocolos via internet, o IPsec Layer 3, o Wi-Fi, como exemplo de segurança sem fios, e a Layer 2. E agora vamos para o nível de aplicação, que foi os protocolos que andámos a falar durante o resto do semestre até chegar para a segurança. Começando pelo e-mail, em relação ao HTTP, vamos ver o TLS, porque já nos trabalhos que temos andado a usar o HTTPS, o que em termos no HTTP a segurança é usar o protocolo de transporte do TLS, mesmo que seja Quick. O Quick também usa TLS, só que em vez de ser o TLS em cima do TCP, faz TLS em cima do Quick, porque na verdade o TLS é o nível de aplicação. Usa uma ligação TCP normal para baixo, faz o handshake na ligação TCP e depois começa a enviar uma ligação TCP para as coisas chegarem. Mas na verdade a parte da autenticação, da verificação dos certificados, etc., se calcula a nível de aplicação. Não, ou seja, não sei se existem placas de rede, eu acho que não, que já tenham feito isso tudo no próprio hardware. Acho que isso é sempre ao nível do sistema operativo. O e-mail, lembram-se, vários problemas. Mesmo que eu use o ESMTP, o que eu tenho é entre servidores, entre utilizadores finais, já para ter segurança. No ESMTP já tem TLS dentro dos servidores SMTP. Portanto, eles já não usam o TCP no porta 25, usam TLS. Portanto, o servidor SMTP lá já tem que dar um certificado ao outro, ele tem que verificar, depois já tudo é enviado separado, portanto, alguém que esteja a apanhar o tráfego entre os servidores da SMTP já é seguro. Ok? Mas, ao nível do utilizador, o SMTP continua a não garantir nem a autenticidade, nem a integridade da mensagem. Ou seja, imaginem que o próprio servidor SMTP é comprometido. Isso não está garantido. Por acaso, nós vamos ver aqui duas coisas que nenhuma nem outra são utilizadas, na verdade. Pelo menos no cenário do dia a dia. São usadas em algumas empresas, em correio interno das empresas mais sensível. Eu agora já, daqui a bocado já quase há 15 anos que eu não trabalho numa empresa, mas eu cheguei a trabalhar e já havia, nós já tínhamos uns SIM cards para fazer a autenticação. Em vez de eu usar uma password e autenticar com o SIM card no PC, por exemplo, no e-mail interno, aquilo já usava o SMI, acho eu, e havia um conjunto de endereços para onde nós enviávamos as coisas que usava já uma coisa destas. Ok? Portanto, não garante nem a autenticidade de quem está a enviar, ok? Nem a integridade da mensagem. Portanto, no SMTP sim,
mas só entre os SMTP servers e não entre os end users. Portanto, o mail que nós usamos hoje em dia, que é quase sempre estendido, o servidor SMTP já só permite enviar e-mails a nós, temos que mandar um password, e depois vai em TLS entre SMTP, mas se houver um problema no próprio servidor SMTP, não tenha essa. Eu não sei se eu não consigo saber como end user se o servidor SMTP recebeu a mensagem ou não. Perceber? Ora, já em 1991, houve aqui um senhor que propôs uma coisa que era tudo feito ao nível do software no meu computador e que se outra pessoa que está a usar a mesma coisa do outro lado quiser, nem sequer preciso me preocupar se é SMTP estendido ou não, nem com que servidor SMTP que eu estou a usar para fazer a atualização. Ok? Se eu for paranoico, não confio na Google, estou a usar o Gmail, posso confiar que nem os senhores da Google conseguem ver o meu e-mail, que vai do meio com o SMTP consegue. Porque eu estou a fazer uma ligação com eles, né? Eles conseguem ver. E conseguem mexer nele se quisessem. Conseguem alterá-lo. Não o podem fazer legalmente, mas conseguiriam. Mas aqui não, porque isto é de end user para end user e quando o servidor SMTP já recebe aquilo com as garantias. É um exemplo engraçado. Porquê que está aqui? Porque vocês vão ver que o standard que existe, que é o Secure Line, faz quase exatamente a mesma coisa que o PGP fazia. Isto tem um folclore engraçado. Ele suporta confidencialidade, autenticação, integridade do documento e ainda fazia conversão. Nesta altura era importante também. Reduzido também do IBAN. Teve aqui o senhor teve preso e tudo quando propôs isto, porque isto ainda existe em alguns países hoje em dia. Divulgar técnicas de cifra é considerado que os Estados Unidos é uma coisa que explotar armas. Ok? Em termos legais. E portanto o senhor na altura até teve problemas porque depois fez isto open source, pôs em todo lado e a lei, acho que continua a existir, mas por exemplo coisas como o AES, já que são para desconhecer. Há um curso público, toda a gente sabe que não vai ser divulgado, mas não tem como pegar. E aquilo é para ser usado no mundo inteiro, etc. Aqui, onde eles pegaram é que o senhor era americano, para perceber, tinha desenvolvido uma coisa e estava. Aquilo é considerado, se eu desenvolvo uma coisa nos Estados Unidos, cifra, é uma potencial arma para os Estados Unidos serem os únicos a ser aquilo. E, portanto, a polémica aí foi ele ter posto aquilo open source, sendo americano, ter desenvolvido aquilo nos Estados Unidos. O que faz é muito simples. Quase vocês agora poderiam ter esta ideia só com os bases que conhecem. Então o que é que eu tenho? Tenho uma mensagem SMTP. Lembram-se com aqueles cabeçados todos que não. Se for SMTP normal, a maior parte daquilo é ASCII. E mesmo que seja o SMTP estendido com o EUPIC-MIND, podem enviar só os attachments em binário. Ou só o conteúdo da mensagem em binário. O resto. Então, mas eu tenho essa mensagem, seja em que formato for, tenho os cabeçados em ASCII e o resto é binário, tenho tudo em ASCII, com os cabeçados do content tag, do content length, essas coisas todas. Pego nisto, é isto que eu ia enviar ao servidor SMTP, mesmo que seja estendido, e depois eu ia enviar cifrado para a TLS. Então, não vou enviar já isto. Vou fazer o quê? Vou criar uma chave privada para mim, um certificado, isso há várias ferramentas para fazer. Aliás, nos vossos dois projetos vocês têm uma chave privada que eu fiz na linha de comandos. Por isso é que o certificado diz que é self-signed. A ideia dele não contemplava como é que eu vou validar isto. Ou seja, se eu quero utilizar isto para determinadas pessoas, eu passo-lhe para os certificados. Vão perceber? E eles passam os certificados deles a mim, de alguma forma, offline, seja o que for. Mas eu tenho o meu anel de chaves dos meus correspondentes. Depois posso ter níveis de confiança, quero traduzir, dependendo da maneira como eu obtive a chave. Ou posso pedir e ele dar-me um certificado como um site, que eu confio porque está certificado até uma Certification Authority de tudo. Ou dá-me e-mail e eu confio nem mesmo porque não tem o e-mail, ou seja o que for. Ou então não dá, é self-signed e eu confio menos.
ok, foi eu que fiz lá no computador dele, mas também pode ter sido outro qualquer e já não confio tanto, mas vou usar na mesma, que à partida também ninguém tem assim tanto interesse em estar a fazer-se passar por ele. Então eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Pode ser RSA, pode ser SCDA, que é com curva elíptica, pode ser uma agora que tem, que chama-se C não sei o quê, 256, também é escrito curva elíptica. Porque como eu vos disse na aula, o RSA já temos andado a tentar começar a não usar, porque a curva elíptica já é considerada um bocadinho mais post-quantum safe. E agora tentam lá aparecer dúvidas do Lattice e não sei o quê, que também já se começam a querer começar a utilizar. Então, isto é um bocado indiferente, seja RSA, seja o que for. Eles vão ter todos aquela propriedade de que é cifrado com a chave privada, só se pode cifrar com a chave pública, o que é cifrado com a chave pública só se pode cifrar com a chave privada. Então, eu vou pegar a minha mensagem e vou fazer um hash. Ok? Um SH2, por exemplo. E depois vou cifrar com a minha chave privada. Isto é uma assinatura. Certo? Cifrar o hash numa assinatura. Com a minha chave privada. Só eu é que consigo fazer. É a minha chave privada. E eu sei que é mesmo este P, porque se fizer o hash e comparar, vejo que a assinatura é daquele documento e não outra coisa qualquer. Então, vou concatenar o P com a sua assinatura, que na verdade é isto, não é? DA-MDP. Na verdade é isto que eu tenho aqui, neste P1. Ok? É o P mais o DA do MDP. Depois faz um zip disto. E agora vai cifrar isto com AES. Ok? Portanto, na verdade, o que ele faz é envia o P mais o DA do MDP. Ok? Porque aquilo aqui assina o MDP e não o P, porque isto é lento, não é? A criptografia assimétrica é lenta. É mais rápido usar a simétrica para confidencialidade, e então o P, que é a parte grande, é cifrada só com o KPS. O MDP, que é muito mais pequeno, é que é cifrado com o DA para assinar. E isto é que é enviado. Isto passa a ser o que ele envia por SMTP. Envia nos conteúdos. Porque se tiver que se usar uma SMTP normal, vai ter que pôr lá os cabeçalhos na mesma, depois vai ter que enviar só o conteúdo com isto. Ok? Vamos ver no SMIME. O que acontece é que o SMIME vai ter um content type, um cabeçalho content type para mensagens SMIME e, portanto, ele já sabe que vai lá e é isto cifrado. Falta um problema. Há um problema aqui. Ok? Isto, o outro do outro lado vai conseguir. É que eu disse ao início, eu vou ter as chaves privadas públicas dos meus correspondentes. De alguma forma, o universo de certificados que enviam. Portanto, este aqui vai ter o EA e vai conseguir sacar este MDP. O problema é como é que ele saca isto. Porque ele não tem o KPS. Então, ele vai enviar o KPS, que nós vamos ver, por exemplo, também é enviado TLS e que é feito em muitos protocolos. Eu vou usar a chave pública para enviar a chave, para cifrar a chave de sessão. Porquê a chave pública? Porque é que eu conheço, toda a gente conhece, está no certificado e eu sei que é dele, e porque só ele, com a chave privada, é que vai conseguir tirar de lá a chave de sessão. Então é o que está a ser feito aqui. Portanto, a chave, aqui para os KPS, mas aqui está KPM. Portanto, a chave que vai ser usada para o AES, aqui seria KPM, esta chave é enviada também. Portanto, ele envia KPM, P mais DA, MDP, e depois envia isto mais com a chave pública do B, a chave de sessão. Ok? O B usa o seu DB para sacar o KPM, usa o KPM para sacar o P mais DA, depois usa a sua chave privada para tirar o MDP, faz o MD do P e vê se é igual. Certo? Está garantido confidencialidade e integridade. E até a autenticação. Okay? Porque reparem que se
da autenticação com chave pública, não é? Porque se eu consigo tirar daqui o KPM aqui é quase um desafio na autenticação. Se eu consigo tirar o KPM, cifrar, está a autenticar no Enigma. Pronto, vamos ficar aqui e vemos o S-MIME a seguir, até porque temos tempo. Ok? Isto é a explicação. E isto é o formato que é o que eu pus por letras. Ok? Lá está o que eu pus por letras. Isto tem o ID da chave. O ID da chave tem a ver com a tal coisa da confiança que eu tenho naquela chave pública. Eu posso ter mais do que uma chave pública para o mesmo correspondente. Portanto, eu podia ter mais do que um EB. Ok? E isto é também para o EB, para o B, saber qual é que é a chave privada que tem que usar. Porque se deu mais do que uma, tem que saber qual delas é que foi, para saber qual é que é o ID correspondente àquela. Portanto, é daí este ID, a mesma coisa para o dele. Depois isto é isto é tudo enviado. Estão a ver aqui? Se fosse SMTP normal, isto era tudo enviado no conteúdo, em base 64. Se for com o SMTP estendido, pode ser enviado com o 8-bit MIME na parte do conteúdo em binário. Ok? Porque isto na prática é binário. Portanto, aqui vão ir os headers no formato normal. Não são encriptados. Estão a ver? O header do from, do to. O que é que acontece? O que acontece é que no from, aqui eu tenho um grau de certeza superior. Porque eu sei que o from é aquele porque ele manda-me coisas manda-me coisas assinadas. Na chave privada dele, eu tenho chave pública. Se eu consigo com chave pública verificar aquilo, esta chave pública está associada a uma determinada e-mail, eu vou ver se o from é o mesmo e-mail e tenho a certeza que é. Ok? Portanto, a primeira coisa que vai aqui é a chave cifrada com a chave AES cifrada com a chave pública do B. Depois tem o signature header, que era, lembram-se, um hash assinado pela chave, um hash da mensagem cifrado pela chave privada do DA. Depois tem a mensagem outra vez com os headers e a mensagem toda. Sendo que isto é tudo cifrado comprimido e cifrado por AES. Se eu tiver a usar AES e RDA e MD5. Mas tudo isto é o que eu quiser. Aqui, originalmente, isto era ID, que era uma cifra, mas pode ser feito com AES. Aqui era RSA, mas pode ser com ED256, que é curva elíptica. Isto pode ser com MD5, mas também pode ser com SH2, SH3, o que for. Portanto, é indiferente, estão a ver? O esquema é sempre o mesmo. Eles têm que saber o que é que estão a usar. Tinha que haver uma maneira também deles definirem isso. E pronto, vamos chegar aqui. A gestão das chaves, só para terminarmos o BGP, já agora. Eu também já disse. Portanto, eles têm um anel de chaves públicas e privadas. Após a definição dos certificados, também pode usar os serviços. Os certificados. O que é a definição dos certificados? É quando eu quero enviar um e-mail, pedir o certificado antes. De alguma maneira, ou a pessoa tem uma página web, eu vou lá e eu envio os certificados, ou de alguma forma, ou então se for uma empresa que tem isto montado, vai fazer o utilizador tem o seu certificado. Está por ser no cartão da empresa, como nós temos no cartão de cidadão, e já está lá mesmo configurado no programa de nós que eles usam, e aquilo que a diretoria dá um certificado, antes de apoiar, e várias maneiras. Originalmente, era ter as mensagens, ter vários passos-chave criados, e depois, já agora, você para terem uma chave pública e privada não precisam ter um certificado. Por exemplo, para acederem para SSH a um servidor onde vocês vão muitas vezes, vocês podem criar um dia de comandos uma chave pública e uma chave privada. Consigo no fecheirozinho, não é um certificado, não está assinado, não está nada. É simplesmente o fecheiro que tem uma chave, com um conjunto de caracteres, que é a chave pública que vocês podem copiar ou enviar a quem quiserem. E depois fica outro fecheiro, provavelmente está escondido, que tem a chave privada correspondente àquilo. Isto faz-se muitas vezes, por exemplo, nós temos aqui computadores no laboratório,
onde às vezes eu trabalhar de casa, ou seja, no que for, eu crio simulações, e os mesmos alunos, que muitas vezes no mestrado trabalham de casa, não vão sempre ali na sala, e querem pôr, vão lá, tem que fazer sempre SSH, para passa, SSH, uma das maneiras mais simples é criar, acima de tudo, ver esse domínio, criar essa chave pública, pôr a chave pública aqui no servidor, e o servidor o faz e já não pede uma passa. Quando recebe a ligação SSH, contém a chave pública, manda um desafio assinado com a chave pública, e se o meu computador consegue decifrar aquilo com a chave privada correspondente, é aquele, e aquilo começa logo. Não preciso estar a pôr o password. Okay? Aqui é a mesma coisa, eu podia ter simplesmente esses fecheiros e mandá-los, por exemplo, por SSH também. Porque o SSH tem o secure copy, que se eu tenho que modificar, depois posso enviar um fecheiro para lá. E isso é enviado também por TLS. Não é bem por TLS, então o SSH por acaso não é bem TLS. É parecido com o TLS, não é TLS. É em cima do TCP, do porto 22. Só que vai com cifrado também. Ok? Pronto.